Audio Jungle. Audio Jungle. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, até que Ele venha. Amém? Esse é o texto que nós vamos pregar nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, pedindo a sua misericórdia, pedindo a ação da sua graça, da sua bondade, no nosso meio, através da sua palavra. Senhor Jesus, que nesta noite, este texto não só seja um sermão elaborado, mas seja uma mensagem transformadora, uma mensagem que cause em nós mudanças, e mudanças radicais, Senhor. Pai eterno, no nome de Jesus, suplico a Ti, Senhor, derrame sobre nossas vidas o Teu Espírito. Pai, retire de nossos ouvidos tudo aquilo que interfere, tudo aquilo que impede que possamos escutar e compreender a Tua palavra. Que caia dos nossos olhos todas as escamas. Possamos enxergar, Senhor, a ação do Teu Espírito. Nos leve nessa noite à adoração. A Tua palavra nos leve à adoração, Senhor. Queremos render a Ti o nosso coração com adoração, com louvor, através da Sua palavra. Pai, usa a minha vida, que eu diminua, o Senhor cresça, que seja o Senhor em mim falando, seja a Sua voz aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a ceia do Senhor. O capítulo 11 de Coríntios é um texto que nós utilizamos todos os meses na nossa Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. E nós utilizamos ele para celebrarmos este momento. O apóstolo Paulo, escritor deste texto, ele escreve esta mensagem aos coríntios, estando em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, onde na cidade de Éfeso ele exerce seu ministério ali, durante 3 anos, e ele fica sabendo dos problemas que esta igreja, os crentes dessa cidade, enfrentavam. E ele vai fazer recomendações, ele vai exortar esses crentes a respeito de seus problemas,
e a respeito dos seus desvios doutrinários. E no capítulo 11, Paulo vai começar o texto no versículo 1, dizendo o seguinte: olha, gente, antes de qualquer coisa, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Sejam os meus imitadores, como também sou de Cristo. A responsabilidade que este homem lança sobre os seus ombros acontece porque ele era revestido de certeza que seus passos agradavam ao Senhor em todas as coisas. E pelo fato de seus passos, a sua vida, ele tem a convicção de que ela era um modelo. Ele vai dizer a esses crentes, nesta carta no capítulo 11, que minha vida sirva de inspiração para a igreja. Esta é a mensagem. E Paulo, entendendo muito bem que sua vida deveria ser uma bênção, ele realmente então assume uma posição de não um mero participante, não de uma pessoa que tinha simpatia pelo cristianismo, mas ele assume a posição de um cooperador de Cristo para o crescimento do evangelho e a edificação dos santos. E antes dele tratar do assunto da Santa Ceia, ele vai tratar de dois problemas que estavam acontecendo aqui na igreja. O primeiro, ele vai falar sobre a cobertura da cabeça, especialmente da cabeça da mulher. Existia um problema que, diante da tradição da época, Paulo vai exortar, repreender as mulheres que não cortem os seus cabelos. Na época, isto deveria ser observado por algumas razões que envolviam a história. Entre elas, o fato da mulher cortar o cabelo era um desrespeito para com o seu marido na época. No entanto, que este costume, esta repreensão, é só para o momento desta igreja, em virtude desta situação. Então, você que tem cabelo cortadinho, fique na bênção. Calma. Calma. Tá? Calma. Não estou aqui falando nada de ninguém para ninguém. Bom, então, era uma forma das mulheres honrarem os seus maridos, porque uma vez que elas andavam nas ruas com o cabelo cortado, significava que essas mulheres estavam passando por três situações. Primeiro, elas tinham desonrado o marido, e para que o marido pudesse corrigir, cortava o cabelo e mostrava vergonha para todos que estavam vendo aquela mulher. Segundo, a mulher cortava o cabelo para assumir a sua posição como uma prostituta também, né? E a Bíblia vai dizer, aconselhar aqui, o apóstolo vai aconselhar essas mulheres: olha, não façam isso, porque vocês podem ter problemas, as pessoas podem dizer que vocês estão desonrando o seu marido, por isso foram penalizadas, ou que vocês assumiram a posição de prostituta. E em terceiro, as mulheres cortavam o cabelo porque elas queriam tomar o lugar do homem dentro de casa. Então, como
uma atitude de queimar o colchão, de sair cortando, queimando, batendo em tudo, em todos, reivindicando seus direitos, elas cortavam o cabelo e diziam: vamos para a guerra porque somos melhores do que os homens. Essa era uma razão. Só que é interessante que esta orientação do apóstolo, ela não vem para diminuir a posição da mulher. Veja só o versículo 3 do capítulo 11, mas ela vem com a intenção de colocar todo mundo no seu devido lugar, ok? E apresentar uma visão bíblica sobre todas as coisas. Olha só o versículo 3 do capítulo 11. Mas quero que saibam, ou saibais, que Cristo é a cabeça de todo o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Mas Paulo, ele não está querendo, de forma alguma, colocar alguém aqui numa posição maior e outro numa posição muito menor. Não é isso. Veja só o versículo 11. Ele vai esclarecer essa questão rapidamente aqui. Olha só. Preste atenção, hein? Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem mulher é sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Aqui Paulo está dizendo: olha, gente, quero dizer que todo mundo está no mesmo lugar, todo mundo está na mesma posição. Por uma questão apenas cultural, vamos abrir a mente, vamos entender se a nossa época diz que tem que fazer isso, para não criar problema, e Paulo tinha muito disso, né? Melhor não criar problema com os outros, e o escândalo para os outros, se provoca pecado, você está pecando também. Então, para não criar problema, vamos fazer a coisa como deve ser feita. Até porque o versículo 16, ele vai dizer o seguinte: se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, se alguém quiser fazer, que faça, né? Se alguém quiser agir desta maneira, que haja. Esse é o costume das igrejas. Mas, se alguém quiser fazer diferente, que assim seja, né? Então, continuando, Paulo vai falar sobre este primeiro problema, o problema das mulheres cobrirem as suas cabeças na rua usando o véu. E para que servia este véu, tá? O véu era justamente para fazer separação, produzir honra dentro de casa e também mostrar que elas estavam obedecendo às leis, né? Deus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher, e a intenção era que tudo isso provocasse louvor a Deus. O segundo problema que Paulo vai exortar no capítulo 11 é que os crentes se reuniam, os crentes estavam reunidos o versículo 20, olha só por favor, capítulo 11, aqui é o segundo problema. Paulo vai dizer o seguinte: gente, a nossa reunião, a reunião cristã, o que fazemos aqui, é uma grande eucaristia. A reunião dos crentes é uma grande eucaristia. A palavra eucaristia significa agradecimento, dar graças. Olha só o versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Qual era o problema que estava acontecendo nessa igreja? Era dia de Santa Ceia. Então o pessoal não ia com o intuito de celebrar a morte de Cristo, e sim para fazer festa e comer mesmo. Tomavam vinho até ficar bêbados, comiam tudo que podia, picanha, alcatra, maminha, comiam tudo. Tudo.
tudo. Eu fico com uma raiva desse som, meu Deus do céu. Vou trocar tudo. Então a intenção de Paulo era dizer, gente, quando vocês estão reunidos, a vossa reunião é uma grande Eucaristia. Quantos já ouviram falar dessa palavra Eucaristia? Você já ouviu falar essa palavra? Pastor, mas isso não é coisa de crente dizer dentro da igreja. A gente precisa compreender mais as coisas, né? Eucaristia é justamente uma forma de agradecimento. É dar graças. Depois a Eucaristia se tornou todo o ritual que envolve a celebração da Santa Ceia. Ok? Então, o apóstolo Paulo vai repreender, gente, vocês estão reunidos com a intenção de estarem comendo, bebendo, estão se esquecendo do propósito maior, do objetivo maior, que não é comer e beber, é juntos louvarmos ao Senhor, é juntos agradecermos a Deus por tudo que Ele fez por nós, entregando seu Filho Jesus. Então, Paulo vai repreendê-los, dizendo, olha, o objetivo de estarmos aqui reunidos, não é para que nos tornemos piores, mas sim para que sejamos melhores. A igreja precisa ser melhor. Ele vai dizer isso no versículo 17 em diante, que olha, o objetivo da reunião, da nossa comunhão, da nossa unidade, o objetivo das pessoas nos verem aqui reunidos, é que nos tornemos pessoas melhores. Veja o versículo 17, está escrito bem assim. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. O que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo? A reunião é com qual objetivo? Com qual propósito? Pois bem, aí vemos, portanto, o apóstolo Paulo, continuando depois dessas repreensões, no versículo 23, dizendo estas palavras: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo vai afirmar neste momento, neste texto, que o momento de celebração, o momento da ceia, em primeiro lugar, era uma revelação recebida do próprio Senhor. O livro de Coríntios, primeiro livro, que foi escrito por volta do ano 55 a 58, se não me falha a memória, ele é o primeiro livro, é um livro escrito antes dos evangelhos. O evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 58, 60. O evangelho de Mateus, de Lucas, todos eles foram posterior à data de escrita do livro de Coríntios. Então, as palavras que descrevem aqui a Santa Ceia são anterior às palavras do próprio Jesus nos evangelhos, por exemplo, no evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas, capítulo 22, falando sobre a Santa Ceia. Mas Paulo vai dizer que aquilo que ele recebeu, ele não recebeu de homens, ele recebeu do próprio Senhor. Foi o próprio Senhor que explicou e disse a ele sobre a Santa Ceia. Não sabemos como é que ele veio a ter ciência de tais detalhes, se foi através do conhecimento oral, mas o fato que Paulo está dizendo que aquilo que ele recebeu do próprio Senhor.
Com isso ele diminui a possibilidade da dúvida, porque não foi um homem que lhe deu, mas foi o próprio Senhor que trouxe ao seu coração uma informação que a igreja deveria praticar em seus cultos, na sua reunião, em suas reuniões. Temos aqui um ensinamento, que tudo aquilo que é dado por Deus é visto como verdade. Tudo aquilo que é dado por Deus permanece, não passa, pois não é uma onda. Tudo aquilo que é dado por Deus, não existe dúvida. Gente, nós estamos vendo muitos evangelhos surgindo, muitas ondas surgindo. Quantas coisas já não surgiram no meio do cristianismo? E todas elas passaram. Porém, aquilo que foi dito pelo Cristo, aquilo que foi dito pelos apóstolos, aquilo que foi registrado nesta palavra, está até hoje, é garantia de verdade, meu irmão, é garantia de seriedade, de veracidade. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso crescimento. Então Paulo está dizendo que a revelação, o que ele está ensinando, é algo que ele recebeu do próprio Senhor. É verdade que as igrejas evangélicas, muitas vivem grandes ondas. Muitas vivem grandes ondas. E é interessante que muitas igrejas sobrevivem por campanhas, sobrevivem por moveres, por barulhos, sobrevivem por coisas que passam. Por exemplo, neste final de semana, estará conosco a banda tal. E é uma banda de sucesso. Aí vem aquela multidão de crente, aquela onda. Todo mundo cantando, todo mundo se alegrando. Aí passa um tempo, surge um outro cantor. Mesmo sucesso, ou maior. Aí não, agora quem tem a unção é o cantor fulano de tal. E as igrejas vivem de ondas. Vamos fazer agora a campanha da pasta do figo. Porque aonde você colocar a pasta do figo, você vai ser curado. Assim como a Bíblia diz, lá no livro de Jeremias, que o profeta passou a pasta do figo e imediatamente fulano foi curado, você também será curada. E aí vivemos estas ondas. É a pasta do figo, é o martelo, é a pá, é a bolsa, é o guarda-chuva, é a espada de Jeová, é a marreta do Senhor, é o carrinho das bênçãos. Vivemos as ondas, porque isso nos leva a termos uma fé ativa, porque a fé desses que vivem ondas estão baseados em coisas e não no Senhor. A nossa fé não deve estar baseada em coisas, mas simplesmente, puramente na palavra da verdade, da revelação bíblica, e ponto final. Gente, preste atenção numa coisa. Crente que vive onda, que vive na onda, que vive no surf espiritual, não gosta de Bíblia. Não gosta de Bíblia. Crente que vive surfando na maionese espiritual, não gosta de Bíblia. Não. Agora chegou a onda de que todo mundo tem que adorar de costa. Desse eu posso falar porque eu conheço muito bem. De costa. Se não for de costa, a unção não desce. Qual a diferença de tocar o CD e os infelizes estar cantando lá? Põe o CD, pelo menos a visão é mais bonita, né? Uma onda. Crente que vive na onda não gosta de Bíblia. Crente que vive de onda não gosta de palavra.
Ah, pastor, eu não gosto de palavra. Se não tiver uma revelaçãozinha aí, não tô. Não é para mim, pastor. Crente que vive na onda, ele não se anima quando ouve Deus. Mas quem não está na onda, quando pega a Bíblia e começa a ler, chora porque Deus está falando com ele. Quem não está na onda, quando pega uma palavra de Deus sendo pregada na igreja, este ou esta glorifica a Deus e agradece ao Senhor, porque Deus está falando por meio da palavra. Crente que não vive na onda, ele se anima quando ele sente Deus falando com ele, simplesmente por meio da palavra. Então o apóstolo Paulo vai dizer, o que eu recebi do Senhor, através de uma inspiração. Deus me deu, e eu estou passando para vocês. E Paulo vai continuar dizendo, gente, o que eu recebi, eu estou passando. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. A afirmação que Paulo faz é que a instituição da ceia do Senhor se deu em um momento muito importante. É um momento em que Jesus está com seus discípulos ceando, e ele vai falar sobre vários assuntos. Entre eles ele vai falar de sua morte, e ali ele vai fazer este ato. Vai pegar o pão, vai partir e dar graças, vai pegar o vinho e vai beber. E neste momento, Jesus vai dizer, existe um traidor entre nós. O apóstolo Paulo está dizendo que na noite que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão. Este é o momento que Jesus está estabelecendo a festa ágape, a festa do amor. E na mesma hora que ele está estabelecendo uma festa de celebração, percebemos que é a hora em que a malignidade humana se empenha para entregar o Salvador, horas depois, tempos depois, para a crucificação. A festa do amor é o momento que Jesus acende dentro do coração de cada apóstolo a chama de sua presença e deixa claro por meio da comunhão a seguinte mensagem: jamais estarão sozinhos. Jamais estarão sozinhos. Naquela noite em que ele ceava, ele dava a ceia para os seus discípulos. Ele estava dizendo, vocês nunca estarão sozinhos. Você que está aqui nessa noite, você tem essa certeza. Você jamais estará sozinho. Eu afirmo isso. Você jamais estará sozinho. Jamais estará sozinho. Meu irmão, a Bíblia vai continuar nos dizendo, no versículo de número 24, a seguinte palavra: e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tendo dado graças, Jesus nesse momento celebra
a Eucaristia, ele eleva seus olhos para o alto e prostra-se diante de Deus, prostra o seu coração, louvando ao Senhor por aquilo que estava acontecendo. E a sua mensagem era: toda reunião deve ser uma celebração que tem por objetivo prostrar o coração diante do soberano Deus, ser grato por tudo e em tudo, e em comunhão darmos louvores ao único Deus. Jesus vai, neste momento, segundo Paulo, partir o pão. Ele diz: e tendo dado graças, partiu. O pão, para o apóstolo Paulo, para a Bíblia, representa sustento, satisfação espiritual. Pão aqui representa a doação da vida eterna, pois o sustento espiritual é que desenvolve um organismo vivo. O pão aqui partido representa a expiação, ou seja, tínhamos tantas culpas, porém alguém que nos conhecia, porém nós não o conhecíamos, resolveu ser solidário a nós, pagando nossa dívida e nos libertando das garras do mal. O pão foi partido na cruz do Calvário. Paulo aprendeu com o próprio Senhor estes princípios até o versículo 24. E ele está dizendo que todas as vezes que ceiamos, temos que ter em mente o seguinte: Cristo é minha satisfação espiritual. Diga comigo: Cristo é a minha satisfação espiritual. Meu irmão, nós podemos ter tudo de bom nessa vida. Eu posso ter vivido da melhor maneira possível. Porém, se Jesus não fizer parte da minha vida, da sua vida, você será uma casa abandonada, uma casa sem satisfação verdadeira. Você pode ter provado, visto todas as coisas deste mundo, mas sem Cristo você não viu nada ainda, porque Ele é muito maior do que todas as coisas deste mundo. Paulo está dizendo nesta mensagem, quando ele fala que o Senhor, na noite que ele foi traído, tendo dado graças, partiu o pão. Ele está dizendo: gente, Cristo doou sua vida para que minha vida tivesse um sentido. Provavelmente, a razão das suas dúvidas, a razão pela qual você tem patinado na vida, é porque você tem olhado para aquilo que é somente humano, é porque a sua vontade é a prioridade, é porque você tem verdades na sua vida que são intocáveis. Você vive achando muletas em seus problemas para justificar a sua falta de sentido na vida. Jesus está dizendo, gente, Paulo está dizendo, Cristo doou sua vida para que nós tivéssemos um sentido em nossa vida, em nossa existência, no nosso viver. Paulo está dizendo que Cristo foi solidário quando ele parte o pão, que representa o seu corpo, pagando uma dívida que eu não poderia pagar. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela: você não poderia pagar a sua dívida. Você não poderia pagar essa dívida, Edson. Nós não poderíamos pagar a dívida. Nós não poderíamos pagar dívida alguma. Porém Ele, Jesus, Paulo está dizendo, pagou a nossa dívida.
pagou a sua dívida. Você não tem mais dívida. Você não tem mais dívida. Você não tem mais dívida no mundo espiritual. Você não tem mais dívida. Ah, pastor, mas o diabo fica querendo a todo momento, a todo custo dizer, não, mas você tem pecado, você fez isso, você fez aquilo. Meu irmão, isso é a tua mente, é o diabo pegando as tuas lembranças, lançando certas sementes que te fazem lembrar do passado. Porém, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus pegou o teu passado, lançou no mar do esquecimento, lá no sacrifício da cruz, ou seja, pagou a tua dívida. Pagou a tua dívida, meu irmão. Versículo 25. Apóstolo Paulo, na explicação deste momento sublime, que é a Santa Ceia, ele vai dizer assim, depois que partiu o pão, ele vai dizer, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Paulo apresenta duas coisas aqui. Primeira, ele apresenta o cálice. O cálice na Bíblia representa dor. Também representa recompensa, paixão. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, o cálice ali representa a bênção. Mas Paulo está dizendo que o cálice carregava uma substância, o suco, que representava o sangue de Cristo vertido na cruz. E aí Paulo vai afirmar em suas cartas que quem participa do cálice participa também da sua morte. Porém, aquele que participa do cálice deste momento também participa da sua vida. Nessa noite, nós todos vamos participar da morte. Porém, participaremos também da vida. Quando Paulo levanta o cálice, sua visão não estava baseada no ato de beber apenas, e sim no seu conteúdo, ou seja, Paulo estava dizendo, todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, devemos ter em mente que a razão da reunião é a celebração. Diga comigo, ceia, celebração. Gente, a Santa Ceia não é uma possibilidade de cura. A Santa Ceia não é uma possibilidade de vitória. A Santa Ceia é um momento que o cristão simplesmente, unicamente, para isso ela existe. A Santa Ceia é um momento para que o cristão celebre aquilo que Deus permitiu que Jesus na cruz do Calvário fez, que foi morrer, dando-nos vida. Então ceia é celebração. Ceia é a nossa vitória. É a nossa vitória. Celebramos a oportunidade da vida. Paulo fala então sobre ceia sobre cálice no versículo 25. E Paulo vai falar sobre Novo Testamento. Depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. A palavra testamento aqui pode ser traduzida também por aliança. Jeremias capítulo 31, versículo 31, o profeta diz que eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando Paulo fala que o Senhor, o próprio Senhor, o ensinou a celebrar o Novo Testamento, a nova aliança,
Ele está querendo que cada indivíduo que participa deste momento entendesse que este testamento, esta aliança, foi feita primeiro com o sangue redentor. Este testamento, ou esta aliança, apresenta direitos e obrigações. Este testamento foi deixado para que todos assumam a fé em Cristo, porque estes nasceram de novo. Pastor, o que é este novo testamento? O que é esta nova aliança? Esta nova aliança está resumida em 3 versículos. Mateus, quero que você abra lá, por favor. Capítulo 22, versículo 37. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Aqui está o testamento. A parte do Senhor é te salvar. A sua parte, o seu compromisso é esse. Mateus 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos sintetizar esse testamento, esse novo testamento? Vamos aprender como se aprenderia numa escola. Primeiro olha para a pessoa que está do seu lado. Diz para ela: ame a Deus e me ame. Ame. Ame a Deus e me ame. Ame. Tudo isso é muito simples. É simples. Mas tudo isso, analisado ponto a ponto, é muito amplo, é muito difícil, é muito grande. Amar a Deus não é fazer como às vezes você faz: Deus, eu te amo, hein? Não é isso. Amar a Deus não é colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja ao ponto dela se tornar parte de você, cheirando o que você exala. Não sei. Não é isso. Amar a Deus não é só declarar com palavras. É declarar com vida. Amar a Deus é fazer com que a minha vida diga para todos: eu amo a Deus. Eu amo o Senhor. E quando eu amo a Deus, dificilmente eu deixo de amar o meu próximo. Dificilmente eu deixo de fazer coisas para o meu próximo que não agradem a Deus. A matemática é simples. Jesus pegou um bando de hipócritas que diziam que amavam a Deus. Ele disse: olha, se vocês realmente amassem a Deus, vocês cumpririam com os mandamentos de Deus, vocês seriam como Abraão e não iam querer me matar como vocês estão querendo aí. Se nós, como cristãos, que falamos
de boca cheia. E aí alguns dizem, não, mas eu tenho fé em Deus. Eu amo a Deus do meu jeito. Eu amo ao Senhor do meu jeito. Deixa eu te dizer o que você ama. Você ama o Senhor por causa das tuas necessidades, por causa da tua dificuldade, por causa do teu problema, por causa da tua angústia, por causa dos teus momentos que você precisa de uma ajuda e de uma intervenção divina. Porque quando as coisas não acontecem, aí você ama Deus, você ama a deusa, você ama o menino, você ama tudo que se diz ser Deus, você vai em todas as portas, em todos os lugares. Todos os lugares. Qualquer lugar. Não, Senhor, mas Deus sabe da minha fé. As coisas que falamos são confirmadas com a forma que vivemos. As coisas que falamos são confirmadas com a forma que vivemos. Não adianta você fazer carinha de espiritual na igreja, não. Não adianta você fazer carinha de adorador na igreja, não. Não adianta. Você que está na internet agora, está dizendo fala a Deus. Não adianta dizer fala a Deus agora, não. Não adianta. Não adianta cantar Pai, meu Pai, Abba, Pai, sendo que você vai dar mau testemunho lá no seu trabalho, na sua casa. Sendo que quando as pessoas colocam alguma coisa na tua mão, lá no teu trabalho, e gente, pelo amor de Deus, crente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A pior coisa que tem é ouvir um crente falando as seguintes palavras no ambiente de trabalho. Eu estou aqui nessa empresa que se dane, vou fazer minha parte e deixa lá o que tem que acontecer. Não estou nem aí. A Bíblia diz que nós devemos servir os nossos senhores como servimos a? Como servimos a? É como serve a Deus? É assim que você fala para o Senhor? É assim que você faz para Deus? É desta forma? É desta maneira que você serve ao Senhor? Jesus resumiu esse testamento, esta aliança. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima de todas as coisas é assumir uma posição que a sociedade não quer assumir. Quem quer deixar de fazer o que é ruim nesse mundo que nós vivemos? Quem quer deixar as suas paixões nesse mundo que nós vivemos? Quem quer deixar? Nós somos amantes da nossa vida. Nós somos amantes do nosso ego. Nós somos amantes dos nossos prazeres. E às vezes nós cristãos que temos um pouquinho mais de conhecimento, ainda nós estamos no Egito, porque a nossa mente não saiu do Egito. Nós estamos na igreja, mas estamos na igreja pensando, uau, como seria agora se eu estivesse lá na praia, lá no campo, lá tomando um sorvete, passeando com a minha esposa, no pop, como diz o Isaac. Como seria bom! Meu irmão, você só tem o domingo e ainda vem para a igreja para reclamar. Você não vem na terça porque está assistindo o Salve Jorge. Você não vem na quarta porque tem jogo às 15 para as 10 e antes tem Salve Jorge. Você não vai na sexta-feira porque tem Globo Repórter e Salve Jorge.
A gente é assim. A gente fala de verdade, mas faltamos com a verdade. A gente fala de Cristo, mas falta Cristo em nossas vidas. Ah, pastor, eu não venho porque eu estou cansado. Ah, pastor, na igreja não dá para mim vir, porque sabe, eu estou com sono. Puxa, pastor. Gente, está na hora de você rever o que você quer ser como cristão. Está na hora. Tudo se resume aqui. E Paulo vai finalizar o texto, dizendo, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Paulo está dizendo o seguinte, gente, a minha mensagem, que foi inspirada pelo próprio Cristo, ela é uma mensagem de vida, e é uma mensagem de esperança. Repita comigo, a Santa Ceia é uma mensagem de esperança. Esperança do quê? Esperança do quê? Abra sua Bíblia lá no livro de Tito. Tito, capítulo de número 2. Talvez alguém esteja perguntando, mas tem Tito na Bíblia, pastor? Tem Tito na Bíblia? Meu irmão, não vai me enganar não, viu? Abrir a Bíblia em qualquer lugar e... Não vai me enganar não, tá? Procura aí, crente. Você não acha, tem o índice, ó. Índice, serve, ó. Índice, ó. Índice, Novo Testamento, lá no Tito, ó. Tito. Depende da sua página. Vai lá na página tal, você acha, tá bom? Achou? Se você achar o livro de Timóteo, você vai achar facilmente, é depois dele. Tito capítulo 2, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz aí. É a mensagem de esperança que Paulo está dizendo. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Quando Paulo está dizendo, gente, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, este momento da festa ágape, da festa do amor,
não é somente ensinamentos que mostram que Ele é o pão da vida, que Ele é a nova aliança, nele temos um novo testamento, mas este momento de festa, de celebração, que deve ser vivido com toda alegria, é um momento de esperança, porque nós aguardamos com esperança a vinda deste Cristo. Nós aguardamos com esperança que a presença física do Cristo será restaurada a todos os olhos, todos o contemplarão. Hebreus capítulo 10, versículo 36, a Bíblia vai dizer: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A Santa Ceia é uma mensagem de esperança que está dizendo para todos os crentes salvos no sacrifício da cruz do Calvário: existe uma esperança, Ele voltará. Nós estamos ceando até que Ele venha, porque quando Ele vier, nós estaremos prontos para nos encontrarmos com o nosso Redentor, que vive hoje, que vive hoje. Mas até lá, seja um crente fiel. Até lá, seja um crente consciente. Até lá, seja um crente responsável à mensagem do Evangelho. Até lá, seja um crente disposto a adorar o Cristo que vive e que vai voltar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Repita comigo: Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo escreveu esse texto, porque o que ele recebeu do Senhor, ele também ensinou. O que ele recebeu de Deus, ele transmitiu. Meu irmão, vamos orar nesse momento.